Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Osvaldo e vamos então para mais uma videoaula da nossa disciplina de Introdução a Processos e Requisitos de Software. E nessa videoaula a gente vai tratar especificamente sobre Introdução à Gerência de Projetos. O que vem a ser a gerência de projetos? Por que eu, como estudante de engenharia de software, preciso saber sobre gerência de projetos? Então, para responder algumas dessas perguntas é o objetivo dessa aula. Por isso que a gente está aqui, para responder algumas dessas perguntas. Deixando bem claro que, pelo próprio título do vídeo, é apenas uma introdução. A gente não vai aprofundar muito nos conceitos da gerência de projetos, até porque são bastante conceitos para serem explorados em apenas uma videoaula. Mas não se preocupem que, posteriormente, no curso de vocês vão aprofundar-se mais na gerência de projetos. Tanto que na própria grade curricular de vocês têm uma disciplina voltada para isso, mais especificamente a disciplina de gerência de projetos de software. Tá certo? Então, para responder algumas dessas dúvidas de vocês e apresentar um novo mundo de conceitos aí para vocês, que estamos aqui. Então, fica ligado aí e bora lá. Bem, pessoal, então, basicamente, o que é que vem a ser essa gerência de projetos? Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento sobre gerência de projetos. Se vocês tentarem imaginar o que é pelas palavras que formam o nome, tipo gerência e projetos, então, de repente, você também já pode ter meio que uma base do que significa. Mas, assim, antes de falar especificamente sobre o que é a gerência de projetos, só lembrar para vocês que lá no começo da nossa disciplina, a gente fez, quando estava conhecendo os primeiros conceitos de processos, a gente fez uma rápida diferenciação de processos para projeto, e para que você não confundisse um com o outro, porque eles têm muito a ver, certo? Mas não são a mesma coisa. Inclusive, a gente vai continuar focando muito em processos, aquela mesma noção de processo que a gente conhece, a gente vai continuar falando, porque processos e projetos estão bem relacionados, e vocês vão entender do que eu estou falando daqui a pouco, tá certo? Então, assim, o que é a gerência de projetos? Por que ela surgiu? Para que ela existe? Então, vamos lá. A gerência de projetos, pessoal, basicamente, ela é a forma de planejar, executar, monitorar e controlar um projeto para a obtenção de algo exclusivo ao final. Então, se vocês lembrarem, quando a gente estava fazendo essa diferenciação de processo para projeto, projeto tem algumas características bem específicas. Ele é realizado em um tempo determinado, certo? Ele é temporário, ele tem um início e um fim bem definidos. E, ao final de qualquer projeto, você tem algo exclusivo, algo único que é obtido ao final, seja um produto, um serviço ou um resultado. Tá certo? Então, para possibilitar que você obtenha esse produto exclusivo ao final com sucesso, é que existe a gerência de projetos. A gerência de projetos é o que vai te permitir planejar muito bem o seu projeto, para que durante a execução seja sempre monitorado se aquilo que está sendo feito na real, dentro do seu projeto, está de acordo com o planejado. Porque se seguir o planejado, ao final das contas, você está fazendo a entrega daquele produto, serviço ou resultado exclusivo com sucesso. E o que é que a gente diz que é uma entrega com sucesso de um produto exclusivo? É você conseguir entregar o resultado do seu projeto dentro do tempo que foi estabelecido, a questão do prazo, dentro dos custos que foram orçados, respeitando o dinheiro que foi investido naquele projeto e entregando tudo que foi combinado para ser desenvolvido naquele projeto. Ou seja, 3 áreas bem específicas: a questão do escopo, tudo que foi combinado para ser entregue naquele projeto, todas as características daquele produto, o orçamento, respeitando o orçamento, ou seja, o dinheiro investido, a questão dos custos, e o tempo, no caso, o prazo estabelecido para a entrega daquele projeto, tá certo? Então, a gente tenta equilibrar essas 3 variáveis para poder entregar um projeto de qualidade, tá certo? E focando nessas 3 variáveis, dá para a gente explicar como e por que surgiu, então, a gerência de projetos. Ela surgiu dessa preocupação, da preocupação com as atividades envolvidas no sentido de garantir que o produto que está sendo desenvolvido naquele projeto seja entregue dentro do orçamento previsto, certo? A questão dos custos, no tempo certo, no tempo estabelecido, nos prazos, entrega pontual daquilo, e satisfazendo os requisitos especificados, todas as características daquele produto, ou seja, o escopo que foi estabelecido para aquele produto. Então, ela surgiu dessa necessidade de respeitar esses aspectos. E hoje em dia, ela é uma área bem conhecida. Existe, inclusive, um instituto
que rege a gerência de projetos em âmbito mundial. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. E, inclusive, tem um guia que você pode seguir, que é eu costumo chamar de cartilha do gerenciamento de projeto, que te guia para que você, como gerente de projeto, faça um bom gerenciamento. Ele te dá as ferramentas, ele te diz o que fazer. Mas também a gente fala mais daqui a pouco sobre ele, tanto sobre o instituto que rege e com essa cartilha, né, esse guia que vai te ajudar como gerente de projetos, tá certo? Continuando, pronto, a gente já tem uma noção do que é a gerência de projetos, claro que de forma bem superficial, bem básica mesmo, a gente ainda vai aprofundar mais isso. A gente sabe de por que ela surgiu, né, qual a necessidade, o que motivou, mas e aí? Por que eu, como aluno do curso de engenharia de software, ou mesmo de ciência da computação, que também tem acesso a essa disciplina, precisa saber sobre gerenciamento de projetos, né? Porque eu, como estudante dessa área de TI, preciso saber sobre gerência de projetos. Isso é bem simples, pessoal. A carreira que vocês pretendem seguir, ela é bem ampla, né? E em determinado momento, quando você estiver atuando no desenvolvimento de um sistema de software, que é um projeto de software, você pode passar a ser o responsável por gerenciar aquele projeto, tá? Então, por saber que você algum dia pode vir a desempenhar esse papel, é importante que você entenda algumas das características do que é que vem a ser a gerência de projetos e o que é que faz um gerente de projetos, que é a pessoa responsável por esse gerenciamento. Mas calma, né? Você não vai se formar e já vai sair um gerente de projetos, até porque o curso não é esse, o curso não é para formar gerente de projetos. Né? Claro que aqui é só uma disciplina, né? Na realidade é uma videoaula de uma disciplina, e depois vocês ainda tem uma disciplina sobre isso, mas o conteúdo que você vai precisar para, por exemplo, desempenhar realmente a função, né, de gerente de projeto vai ter que ser bem maior para isso, mas de antemão só deixando claro para vocês que é uma possibilidade dentro da carreira de vocês, por isso que vocês têm que ter pelo menos uma base. Então, por isso que a gente está, né, nesse momento, tendo essa videoaula e, posteriormente, vocês vão ter uma disciplina mais aprofundada em relação a essa carreira, né, de gerente de projetos, ao que vem a ser mesmo, especificamente a gerência de projetos e todas as suas especificidades. Tá? Então, por que você tem que saber sobre a gerência? Porque como profissional de software, você poderá atuar em várias áreas, inclusive como gerente de projetos. Né? Então, assim, por ser algo, né, pode ser a sua realidade dentro da carreira que você está seguindo. E algumas pessoas, quando conhecem a gerência de projetos em si, têm bastante afinidade, outros nem tanto, e aí optam ou não por se especializar naquela área, tá certo? Então a gente está aqui mostrando, apresentando para vocês a gerência de projetos em si, tá certo? E como eu já tinha falado anteriormente, pessoal, né, em relação à gerência de projetos, a gente tem um instituto, mais especificamente o PMI, Project Management Instituto, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que ele rege a gerência de projeto em âmbito mundial. Aqui eu dou algumas características bem básicas, no final eu deixo o link para caso vocês queiram conhecer um pouco mais. Ele é a principal associação mundial, né, no que diz respeito ao gerenciamento de projetos, possui mais de 700 mil associados em praticamente todo o mundo, todos os países possuem membros filiados ao PMI e conta com mais de 370 mil profissionais certificados PMP, porque o PMI ele também provê, né, certificação na área de gerenciamento de projetos. A pessoa, além de, ela pode muito bem gerenciar projetos, mas ela também pode se certificar. E essa certificação em si, dentro da carreira do gerente de projeto, ela é um grande diferencial. Tá? Então, assim, a gente não vai aprofundar em questão de certificação, só apresentando para vocês terem os conhecimentos mais básicos mesmo. O PMI é esse instituto que rege em âmbito mundial. Inclusive, no Brasil, né, tem a versão do PMI nacional, que vocês também podem dar uma pesquisada, tá bom? E o PMBOK, o tão famoso PMBOK, esse é o guia, certo? Esse é o guia, é a cartilha, é o beabá de gerenciamento de projeto que eu costumo chamar. Certo? Ele é o guia das boas práticas do gerenciamento de projetos, reconhecido mundialmente, né? Então, quem ajudou a desenvolver esse guia foram gerentes de projetos, trabalhando no gerenciamento de projetos, vendo o que dá certo, né? Vendo as boas práticas que são reconhecidas como boas práticas, né? E tudo compilado nesse documento. Eu costumo dizer, e é uma verdade, que ele não dá o peixe, mas ele ensina a pescar. Ele é uma cartilha, ele te diz tudo que tu pode fazer, né? Te mostra lá todos os processos que tu pode utilizar
para fazer um bom gerenciamento, mas eu costumo dizer que na hora, na real, né, quando você está gerenciando um projeto, é você e você mesmo. As decisões quem vai tomar é você. Você sabe as boas práticas, mas na hora das decisões quem toma é você, tá certo? E PMBOK é uma sigla para Project Management Body of Knowledge. Então, algo como Guia de Conhecimento do Gerenciamento de Projeto. É um livro bastante conhecido, já está na sua 6ª edição, está para sair a 7ª, né? No momento que a gente grava esse vídeo ainda não foi lançada a 7ª edição, mas já está quase saindo do forno aí. E sempre tentando, né, se aprofundar nas boas práticas e no que tem de mais atual em relação ao gerenciamento de projetos. Tá bom? Então, para vocês saberem um pouquinho mais, né, sobre o mundo do gerenciamento de projetos, se você quiser mais informação, vou deixar o link lá no final da videoaula para vocês. Vamos continuar aqui que tem bastante coisinha para a gente tratar. Né? Então, vamos agora partir de algumas características básicas do projeto para falar mais sobre a gerência de projetos em si. Eu já tinha falado para vocês, mas sempre é válido ressaltar que um projeto ele é um esforço temporário, certo? A gente vai bater nessa tecla do que é temporário daqui a pouco. Realizado para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. E aí eu destaquei bem esses termos, tanto temporário como produto, serviço ou resultado exclusivo, porque a gente vai esmiuçar sobre eles um pouquinho mais agora, certo? Então, temporário, pessoal, quando a gente fala em temporário, é porque muitas vezes, quando a gente fala em temporário, a gente pensa em algo curto, de pequena duração. E na realidade, não. Né? No âmbito do projeto, esse temporário, ele quer dizer que tem início e fim bem definidos, mas não quer dizer que vai terminar logo, certo? Pode ser um projeto que demore 3 meses, de certa forma até rápido, pode ser projetos que se estendam até 6 meses, 1 ano, 2 anos, tem projetos, né, historicamente falando, projetos que já demoraram até mais de 15 anos para serem realizados. Então, assim, é temporário porque existe início e fim definidos, né? Então tem um intervalo de tempo. Essa é a característica do temporário que a gente está se referindo. Aí, como eu friso aqui, não significa curta duração. O termo se refere especificamente ao engajamento do projeto e sua longevidade, ou seja, né, desde o começo até o final do projeto em si. E quando a gente fala início e fim, a gente está falando do projeto, não está falando do produto. Porque o produto que é gerado no projeto, ele pode persistir muitos e muitos anos depois que o projeto terminou. Né? Então, por exemplo, um projeto de construção de um monumento nacional, uma estátua, por exemplo, né? Você trabalha um determinado tempo para produzir aquela estátua e no final você entrega a estátua pronta. Aquela estátua vai durar muitos anos ali. Né? Se ela não for dada a manutenção correta, for bem cuidada, ela vai demorar muitos e muitos anos, até quem sabe séculos ali, certo? Então, quando a gente fala que o projeto é temporário, a gente fala do tempo do projeto em si para a entrega desse produto, serviço ou resultado exclusivo ao final, tá? E o produto, serviço ou resultado exclusivo diz respeito ao quê? Né? A singularidade como característica importante das entregas do projeto, ou seja, aquilo que é entregue ao final, ele é único, né? E é isso, basicamente, produto, serviço ou resultado exclusivo. A palavra exclusiva, ela já denota, né, singularidade, né? Ah, professor, mas aí os projetos que trabalham construindo casas, é algo único que é entregue no final? É algo único que é entregue no final, porque se você parar para perceber, certo? Por mais que as casas sigam a mesma planta, por exemplo, elas têm seu endereço exclusivo, ela tem suas características exclusivas, tá? Tá certo? Então, assim, ao final do projeto, sempre você vai ter um produto, serviço, resultado exclusivo. Por mais que ele seja semelhante a outros projetos. Por exemplo, projetos de software. Projeto de software desenvolve sistemas de software, mas todo sistema de software, né, entregue por um projeto, ele é único. Tem suas características únicas. Tá certo? Então, né, explorando um pouco mais dessas características aí, para entendermos um pouco mais sobre o projeto. E aí a gente exemplifica aqui alguns projetos para vocês saberem que esses projetos podem ser usados em mais diversas áreas, inclusive algumas, né, bem próximas de vocês, como a gente vai ver aqui, ó. Então, assim, exemplo de projeto: desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informação novo ou modificado, ou seja, desenvolvimento de um software, né, ou desenvolvimento de um hardware. Por que é um projeto? Aí a gente lembra das características. Acontece em um tempo determinado e, ao final, entrega algo exclusivo. Tá? Então, todos esses exemplos têm essas mesmas características aplicadas. Então, realizar um esforço de pesquisa cujo resultado será apropriadamente registrado. Então, o seu trabalho de TCC, por exemplo, né, quando você estiver fazendo a sua monografia de conclusão de curso, você vai ter que demandar um determinado tempo e vai entregar o resultado da sua pesquisa ao final. E aquilo é único. Tá?
Construção de um prédio, planta industrial ou infraestrutura, implementação, melhoria ou aprimoramento dos processos e procedimentos de negócios existentes. Então, assim, existem os mais diversos projetos das mais diversas áreas. Tá? Claro que a gente tenta sempre focar, porque a nossa área é mais especificamente nos projetos de software. Né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai começar a falar de coisas que tem muito a ver com o que a gente tem visto recentemente, voltados para os modelos de processo de software. Tá certo? Daqui a pouco agora, né, que eu vou falar. Então, pessoal, sabendo dessas características do projeto em si, a gente vai falar agora do que a gente chama de ciclo de vida do projeto. E se a gente parar para analisar esse nome, ciclo de vida do projeto, a gente deve ter como ideia de que o ciclo de vida é o tempo desde o começo do projeto até o seu final. Aquilo que dá a característica de temporária, pois é, isso é o que a gente chama de ciclo de vida do projeto, desde o início até o seu final. Né? Então, o ciclo de vida ele define as fases que conectam o início de um projeto ao seu final. A fase de um projeto é um conjunto de atividades relacionadas de maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas. E essas entregas podem acontecer durante o projeto e, ao final, tem o resultado final mesmo, o produto que é entregue ao cliente. A transição entre as fases de um ciclo de vida normalmente é marcada pela entrega de algum produto ou resultado. E como eu tinha falado, né, podem ter entregas parciais, geralmente as entregas parciais acontecendo ao final de uma fase para o começo da outra, e ao final do projeto como um todo você tem aquele produto, resultado, serviço exclusivo final entregue para o cliente. E eu não sei se vocês já estão se tocando, mas muitos conceitos que eu estou falando aqui é bem familiar com algo que a gente tem visto recentemente na nossa disciplina, né? Então, assim, de repente vai explodir a cabeça de alguns, mas não de todos. Então, assim, pessoal, quando a gente fala de ciclo de vida do projeto, a gente tem alguns exemplos de ciclo de vida aqui que a gente pode utilizar para desenvolver os nossos projetos. E não é desconhecido para vocês, como, por exemplo, o modelo cascata. O modelo cascata é um exemplo de ciclo de vida que a gente chama de previsível. Certo? Por que ele é previsível? Porque ele funciona muito melhor para projetos onde você já conhece todas as características e sabe que durante a sua execução não vão existir modificações, mudanças de requisitos. E isso te permite utilizar essa abordagem previsível porque ela é bem rígida e você já conhece as características do cascata. Não vou precisar aprofundar tanto aqui. Né? Uma outra abordagem é um ciclo de vida voltado para o iterativo incremental. Como o nosso coleguinha Rupp aqui, que a gente viu um dia desses, né, em videoaulas anteriores também. Né? O iterativo incremental, ele já começa a trabalhar de forma iterativa, com várias iterações, onde ao final de cada iteração você gera incrementos, e esses incrementos, né, vão formando um sistema como um todo para ser entregue ao final do projeto. E uma outra abordagem é o ciclo de vida adaptativo, e aqui está sendo representado pelo Scrum. Né, também recentemente visto por vocês em videoaulas anteriores, mais voltado para as metodologias ágeis. E qual a principal diferença, né, de uma abordagem adaptativa, ágil, que também trabalha de forma iterativa incremental, para o próprio modelo interativo incremental como o Rupp? A principal diferença, pessoal, é que as iterações no adaptativo, no Scrum, por exemplo, no modelo ágil, elas acontecem muito mais rápido do que no interativo incremental. Então, é possível trabalhar com as mudanças muito mais rapidamente numa abordagem adaptativa, por exemplo. Né? Então, aqui são alguns ciclos de vidas que são sugeridos pelo próprio PMBOK. Se vocês forem consultar o PMBOK, vocês vão encontrar lá esses exemplos aqui como ciclos de vida. Então, né, se a gente parar para pensar, toda aquela questão de modelo de processo que a gente viu anteriormente, basicamente a gente está trabalhando na definição do ciclo de vida do projeto que a gente vai trabalhar. E que projeto é esse? O projeto de software. O processo de desenvolvimento de software, né, ele é o que define esse ciclo de vida do projeto que a gente está desenvolvendo. Né? Então, por isso que a gente viu, né, os modelos mais tradicionais, né, o cascata, que é um exemplo de modelo previsível, falando sobre o Rupp, que é um exemplo de iterativo incremental, e sobre os modelos ágeis, que são exemplos de ciclo de vida adaptativo. Se você olhar para todos eles regem, né, o projeto desde o começo até o seu final, até a entrega do produto final. Tá certo? Então, pessoal, né, mesmo quando a gente estava vendo sobre a questão dos modelos de processo, sejam eles prescritivos ou ágeis,
a gente meio que já estava sendo introduzido ao mundo da gerência de projetos, né? Porque aquilo que está acontecendo naquele tempo, né, e que as fases desse modelo de processo selecionado estão sendo executadas, é o projeto que está acontecendo, né? Eu sei se vocês lembrarem, eu falei no começo lá da disciplina, quando estava diferenciando processo e projeto, que o projeto ele acontece por meio de um processo, né? Então, esse modelo de processo selecionado, seja ele previsível, iterativo, incremental ou adaptativo, é o que vai te possibilitar a execução do começo ao fim do seu projeto para entrega no produto exclusivo ao final. E aí é onde entra a gerência de projeto, para prezar que durante esse tempo do que está acontecendo, todas aquelas características sejam prezadas. Entregar dentro do prazo estabelecido, respeitando o orçamento que foi acordado e entregando todas as características do escopo do produto que foi estabelecido. Tá certo? Então, por definição, quando a gente está trabalhando com gerência de projeto, a gente está praticando o gerenciamento de projetos, a ação de gerenciar projetos. E a definição do PMBOK ela é bem clara. Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas técnicas, as atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Então, o foco é sempre esse, né? Entregar um produto de qualidade, atendendo aos seus requisitos. E para isso a gente vai ter que se aprofundar em várias áreas que devem ser respeitadas, como custos, cronograma, riscos, comunicação, recursos, né? Vários aspectos que abrangem a gerência de projetos, que abrangem o projeto que está sendo desenvolvido. E como é que isso é possível? Como é que é realizado, né, esse gerenciamento de projetos? Por meio de quê? Então, o gerenciamento de projetos, pessoal, ele é realizado através da aplicação e integração apropriada de 49 processos. Então, a gente tem 49 processos que são voltados para possibilitar um bom gerenciamento de projetos. Esses 49 processos, dependendo do projeto, eles podem os 49 serem executados, mas dependendo do projeto e da complexidade, não necessariamente os 49 processos serão executados. Então, assim, e respeitando a característica de processo, todos os processos, que a definição básica, a gente sabe que processo, o que é um processo? É algo que precisa de determinada entrada para acontecer, essa entrada vai ser processada dentro desse processo, e após o processamento dessas entradas, vai ser fornecida a sua saída. E dentro desse processo, para possibilitar esse processamento, algumas atividades são realizadas. Então, essa mesma noção do processo que a gente já conhece, é a mesma noção que a gente utiliza também, nesses 49 processos de gerenciamento de projetos. Mas calma que não é o momento da gente conhecer esses 49 processos ainda. Essa videoaula não vou mostrar os 49 processos para vocês, mas vou falar, de alguns aspectos que estão bem relacionados a esses 49 processos, sim. Tá certo? Então, de antemão, você selecionou já, dependendo do seu projeto, você selecionou, a sua organização selecionou o modelo de processo que vai ser seguido, o ciclo de vida que vai ser seguido, Então, ele vai ser uma abordagem, sei lá, iterativa incremental ou mesmo ágil. E aí, do começo ao fim desse seu modelo, você vai estar realizando os processos de gerência de projetos para garantir que durante aquele tempo, além das atividades do processo de desenvolvimento em si, você também vai ter as atividades de gerenciamento de projetos acontecendo em paralelo para acompanhar o desenvolvimento desses projetos, no caso, projeto de software, desenvolvimento de software, tá bom? Então, o gerenciamento de um projeto, pessoal, normalmente ele inclui identificação de requisitos, identificação dos requisitos são as necessidades para cumprir aquele projeto, para entregar aquele produto. Então, o projeto ele surge de uma necessidade real. Então, o cliente que vai querer um sistema de software, ele chega para você pedindo o desenvolvimento do sistema dele porque ele está com um problema e precisa resolver esse problema. Ele quer automatizar, por exemplo, o sistema de vendas do supermercado dele. Então, aí, a necessidade dele é que seja desenvolvido um sistema de vendas que automatize as vendas no supermercado dele. Então, alguns dos requisitos, que eu falei aqui bem rapidamente, então, a identificação dos requisitos é parte fundamental do gerenciamento de um projeto. A adaptação às diferentes necessidades e expectativas das partes interessadas, isso aqui é muito importante, expectativa das partes interessadas, eu falo mais sobre isso posteriormente, mas essa questão da expectativa das partes interessadas é tão importante que, inclusive, tem uma área bem especial dentro do gerenciamento de projetos que trata especificamente disso.
né? E essa área especial, que é o que a gente chama de área de conhecimento, a gente fala sobre ela daqui a pouco, né? Eu apresento as áreas de conhecimentos para vocês, tá? Então fique ligado aí que daqui a pouco a gente chega lá. E inclui também o balanceamento das restrições conflitantes dentro do projeto. Então a gente tenta, né, manter, para ter um projeto de sucesso ao final, balancear todos aqueles critérios que eu tinha falado anteriormente. Escopo, custos, cronograma, isso daí meio que regem a qualidade dentro do seu projeto. Não apenas isso, a gente vai ver que existem outras áreas também, como por exemplo, riscos que podem acontecer durante o seu projeto, né? As comunicações que devem ser realizadas entre as partes interessadas dentro do seu projeto. Então, tipo, durante todo o seu projeto você vai ter que estar trabalhando nesses vários aspectos. E quando eu digo você como gerente de projetos, porque o gerente de projetos é o profissional, né, que fica responsável pelo gerenciamento de projetos. Ele é o 100% responsável, mas como eu sempre gosto de dizer, ele é o 100% responsável, mas ele não está sozinho, ele tem uma equipe que vai dar suporte a ele, tá certo? No desenvolvimento desse projeto. Né? E é como eu falei aqui, né? A observaçãozinha que eu dei, mas que já estava aqui no slide, o gerente de projeto, da sigla GP, é a pessoa responsável por realizar esse gerenciamento. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse cara, né? Como é que ele faz isso daí e tal. Então, assim, para ele poder fazer um bom gerenciamento, ele tem que ter uma boa base, ele tem que ter, né, um bom conhecimento sobre o que é o gerenciamento de projetos em si, certo? Então, na visão do PMBOK, na definição do PMBOK, o gerente de projetos é a pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. Trocando em miúdos, ele é o 100% responsável pelos processos necessários para gerenciar um projeto de sucesso. E aí, né, isso meio que puxa a ideia que a gente vai falar a seguir, que são as habilidades, os conhecimentos que um bom gerente de projeto tem para desempenhar bem a sua função de gerenciar o projeto. Certo? Então aqui as competências que um gerente de projeto deve ter, né? Então vocês vão ver que tem um leque, uma gama bem grande de conhecimentos que ele pode ter, né? Dentro de todo esse conhecimento que ele deve ter o conhecimento do guia PMBOK. O conhecimento do guia PMBOK é relacionado àqueles 49 processos que eu falei anteriormente, e todas as áreas de conhecimento onde eles estão divididos, e também os grupos de processo. Além disso, deve ter conhecimentos, normas e regulamentos da área de aplicação. Então, dependendo do projeto que ele está gerenciando, ele vai ter que entender um pouco mais sobre aquela área, até para entender determinados termos, como quando estiver conversando com o cliente, etc. Então, assim, não basta ter o conhecimento do PMBOK, né? Ele vai ter que ter um conhecimento a mais, como a gente está vendo aqui. Entendimento do ambiente do projeto, né? Entendimento mais aprofundado do negócio onde aquele projeto vai ser implantado, onde vai ser implantado, a solução que vai ser o resultado desse projeto, conhecimentos e habilidades de gerenciamento no geral, né? Então, gerente de projeto, provavelmente, em alguns momentos, ele meio que vai agir como um administrador, né? Trabalhar com contabilidades. Então, ele vai ter que, no final das contas, aprender um pouquinho de cada coisa, porque o projeto vai exigir isso dele. Claro que, mais uma vez falando, ele não vai estar sozinho, certo? Ele vai ter outras pessoas que podem auxiliar ele, mas isso daqui são competências que fazem um bom gerente de projetos. Além do guia PMBOK, ele tem que ter outros conhecimentos, né? E um dos conhecimentos que eu deixei por último para falar, que eu acho dos mais importantes, é as habilidades interpessoais. Uma vez que você vai estar trabalhando com pessoas, você tem que saber lidar com essas pessoas, porque você vai precisar resolver conflitos, vai precisar saber conversar, vai precisar saber ouvir, e isso daí é uma habilidade bem importante para um bom gerente de projetos na execução, né, de qualquer projeto. Tá? Então, aqui as competências que um bom gerente de projetos deve ter para executar muito bem, né, as suas funções. Deixa aqui para vocês, né, conhecimento. Então, assim, dentro do mundo da gerência de projetos, né, algumas responsabilidades, não todas, não dá para listar todas aqui, com certeza não dá, mas para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre o perfil desse profissional, né, eu boto até aqui uma figurinha onde ele tem vários braços fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque é meio que assim mesmo, né? Mas vamos lá. Então, a responsabilidade dele, planejar o projeto, né? Então, assim, tipo, ele vai ter que fazer um planejamento muito bom do projeto, porque o que vai ser seguido na execução do projeto é o que foi planejado. Gerenciar o cronograma, ou seja, o tempo do projeto, e assegurar que o trabalho está sendo feito no tempo determinado. Identificar, rastrear, gerenciar e responder a problemas no projeto. Se comunicar proativamente, né, com todas as partes interessadas, que são os stakeholders. Identificar e responder
e gerenciar riscos no projeto. Então, riscos também são variáveis que devem ser bem considerados, o gerente sempre deve estar ligado a esses riscos. E o que são os riscos? São coisas que podem ou não acontecer, e se acontecerem vão ter impactos no projeto. Então, você pensa assim, tinha planejado o projeto bonitinho, mas acontecer um risco que não estava planejado. Vai bagunçar um pouco as coisas. E aí, o que a gente vai fazer nessa situação? Até isso, ele tem que ter planejado, né? E um último ponto, né? O último desses que eu apresento para vocês, mas que não é menos importante, motivar e gerenciar a equipe. Você vai estar trabalhando com pessoas. Essas pessoas precisam estar bem motivadas para entregar aquele produto, serviço e resultado ao final com qualidade, né? Então, eu até gosto de brincar, né? Bora lá, equipe, né? Tá quase acabando. Então, o gerente também tem que, né, fazer meio que de um tudo. Essa figura representa muito bem essa característica do gerente de projetos, tá certo? Continuando, né? Uma vez que a gente puxou muito para a questão das partes interessadas, a gente tem que falar agora dos stakeholders, né? Stakeholders, pessoal, é o termo em inglês para as partes interessadas. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, mas se não, né, vamos conhecer um pouco mais sobre eles agora. Então, o que são partes interessadas? Partes interessadas, pessoal, são as partes ativamente envolvidas no projeto. Então, quem está envolvido no projeto é parte interessada do projeto, cujos interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pelo projeto. E é muito interessante você conseguir identificar essas partes interessadas, porque você, como gerente de projeto, você vai ter que gerenciar essas partes interessadas, gerenciar as expectativas dessas partes interessadas, e aí tem várias partes interessadas. Tem desde a sua equipe, né, do projeto em si, tem os seus patrões, que são partes interessadas no projeto, estão interessados no sucesso do projeto, tem o cliente e tem vários outros, né? Então, assim, eu costumo até extrapolar um pouco, você tem que pensar, né, bem extrapolado essa questão das partes interessadas, porque, por exemplo, eu gosto muito de falar desse exemplo. Se você está trabalhando num projeto que quer construir uma boate, né, no centro da cidade, por exemplo, né? Por exemplo, uma boate, geralmente, né, ela vara a madrugada, vira à noite, e faz muito barulho, né, porque tem som, tem gente dançando lá dentro. Então, assim, a acústica dentro dessa boate, no centro da cidade, deve ser muito boa. Por quê? Essa boate vai ter a vizinhança ao redor dela, né? Essa vizinhança, que é impactada por aquela boate, também são partes interessadas. Por quê? Eles são impactados pelo seu projeto e eles podem ter algum impacto, né, em relação ao seu projeto. Porque já pensou se, né, quando você está instalando a sua boate, a acústica não é boa, a vizinhança, né, entra em contato e diz, ó, tá fazendo barulho, a criança não está conseguindo dormir à noite, blá, 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 blá. Isso é gerenciar a expectativa das partes interessadas. Então, você vai trabalhar muito bem isso daí. Você vai identificar todas as partes interessadas, tá? Para poder gerenciar esse aspecto das expectativas dessas partes interessadas. E todos aqueles que puderem ser impactados, e eu boto bem aqui, positiva ou negativamente, eles são partes interessadas do seu projeto. Então, é um detalhe importante, e eu friso aqui, é um dos elementos mais importantes do gerenciamento do projeto, as partes interessadas. Tá certo? Então, aqui alguns exemplos de partes interessadas que você vai ter em qualquer projeto, né? Alguns principais do gerente de projeto. Você é um bem responsável, né? Bem interessado, na realidade, a pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto em si, o cliente, né, que está solicitando o produto, o resultado daquele projeto, a organização que vai executar aquele projeto, os membros da equipe que estão lá no trabalho, né, na execução do projeto em si, o patrocinador, também conhecido como sponsor, que é a pessoa que entra com investimento, né, no projeto. E tem uma diferença, né, do patrocinador para o cliente. O cliente, né, é a pessoa que vai utilizar o produto. Pode ser que o cliente seja também o patrocinador, mas pode ser que não seja. O cliente, né, é aquele que quer o produto, mas quem vai estar patrocinando é uma outra parte. Daí pode ser diferente, vai depender do projeto, certo? Então, assim, só para identificar algumas das principais partes interessadas e você saber, né, que sempre tem que se preocupar com essas pessoas, esses stakeholders, porque eles vão ter impacto de alguma forma e vão ser impactados pelo seu projeto, tá? Então, a equipe de gerenciamento do projeto, ela precisa identificar todas as partes interessadas, eu falei sobre isso e não é uma tarefa fácil, certo? Como eu tinha falado naquele exemplo da boate no centro da cidade, né? De repente, nem passar na sua cabeça que a vizinhança poderia ser partes interessadas. Se eles não estão querendo entrar na boate, não, eles estão querendo conseguir dormir e a boate não vai deixar.
Então, isso daí deve ser levado em consideração, as expectativas dessas partes interessadas. Determinar todas as suas necessidades e expectativas, né? Acabei de falar sobre isso. Comunicar-se e gerenciar suas influências no projeto. E aí, pessoal, o gerenciamento das partes interessadas é a chave para o sucesso do projeto. Por quê? Partes interessadas são pessoas, certo? E por isso que até as habilidades interpessoais que eu falei anteriormente do gerente de projetos são importantes aqui. Então, pela a grande importância de se trabalhar muito bem com essas partes interessadas, a gente vai ver que tem uma área de conhecimento específico para se trabalhar esses aspectos das partes interessadas. Tá bom? Ah, mas e aí? O que são essas áreas de conhecimento que você está falando tanto, professor? É o que a gente vai falar agora, né? Então, assim, quando a gente está falando de projeto, tem várias áreas, né, vários aspectos do projeto que devem ser muito bem trabalhados. A gente já falou sobre escopo, por exemplo, a gente já falou sobre cronograma, né, a gente já falou sobre custos, qualidade, eu citei riscos, a gente falou agora muito sobre partes interessadas. Tudo isso são áreas bem específicas do gerenciamento de projeto, conhecidas como áreas de conhecimento, né? O que são e quais são essas áreas de conhecimento? Elas, né, basicamente, uma área de conhecimento, ela representa um conjunto completo de conceitos, termos e atividades que compõem uma área de especialização. Essa área de especialização, né, e eu vou mostrar para vocês aqui todas as áreas de conhecimento abordadas no gerenciamento de projetos, são 10, né, e todas elas têm nomes bem estabelecidos e que identificam muito bem o que é tratado naquela área. Então, pelo próprio nome, você consegue perceber que aspecto do gerenciamento de projeto é tratado em cada uma dessas áreas de conhecimento. Então, são 10, né? A gente tem a gerência da integração, gerência do escopo, gerência do cronograma, gerência dos custos, gerência da qualidade, gerência dos recursos, gerência das comunicações, gerência dos riscos, gerência das aquisições e gerência das partes interessadas. Então, a gerência de projeto, ela aborda todos esses aspectos. E aí, pessoal, essas 10 áreas de conhecimento, elas englobam os processos necessários para se trabalhar os aspectos dessas áreas. Então, cada uma dessas áreas que eu estou apresentando aqui para vocês, né, dentro delas, devem ser realizados para tratar cada aspecto relacionado ao nome dessa área de conhecimento. Então, tipo, por exemplo, né, na área de conhecimento conhecida como gerência da integração, que é essa primeira aqui, existem especificamente 7 processos, né, e esses processos, né, eles devem trabalhar de forma muito bem integradas em todas as áreas para que o seu projeto como um todo, né, possa ser entregue com sucesso ao final. Então, não é exagero essa quantidade de áreas de conhecimento, porque se a gente prestar atenção, são aspectos bem importantes de qualquer projeto, né, que realmente contemplam todos esses aspectos importantes para tentar entregar um melhor produto, né, ao final do seu projeto, tá certo? São 10 áreas de conhecimento, como eu falei, cada área de conhecimento tem os seus processos, né, que devem ser de conhecimento do gerente de projeto para que seja feito um bom gerenciamento, mas eu não vou poder, nessa videoaula, né, nessa simples aula, apresentar tudo isso para vocês. Então, o que eu vou fazer? Né, eu vou mostrar uma descrição bem básica de cada uma das áreas de conhecimento, né, para que vocês tenham pelo menos uma noção básica do objetivo principal de cada uma das áreas, da quantidade de processos que cada uma tem, e de alguns artefatos que são obtidos em cada uma dessas áreas. Né, porque lembrando, né, os processos que fazem parte dessas áreas e que devem ser realizados dentro do gerenciamento, né, precisam das suas entradas, são processados por esses processos dentro das suas áreas de conhecimento e fornecem saídas. Essas saídas são importantes artefatos que vão possibilitar o bom gerenciamento do projeto, tá certo? Então, a partir de agora eu mostro essas áreas de conhecimento, falo bem rapidamente sobre elas, só realmente para apresentar, dar uma visão inicial para vocês, de repente despertar o interesse de alguém, mas deixando claro que vocês vão ter no curso de vocês um momento mais aprofundado, vocês vão tratar mais sobre a gerência de projetos posteriormente, tá bom? Então, assim, as primeiras áreas de conhecimento, né? Começando aqui pela gerência da integração, ela tem 7 processos. O objetivo dela como o próprio nome diz, né? Integração. O que ela faz? Integra, né? Integrar os vários processos, os 49 processos e atividades para sucesso do projeto. Principais artefatos gerados por essa área de conhecimento: termo de abertura do projeto, que é o principal documento, o primeiro documento, na realidade, o primeiro documento do seu projeto. Então,
a gente até chama de certidão de nascimento do projeto, e um outro artefato, mas não são os únicos, certo? Apenas dois dos principais artefatos, é o plano de gerenciamento de projetos. E esse sim é o principal plano do seu projeto. O plano de gerenciamento de projetos é conhecido como o principal plano de qualquer projeto, tá? Isso, a gerência da integração. A gerência do escopo, ela tem 6 processos e o objetivo dela é garantir que o projeto inclui o trabalho necessário para terminar o projeto com sucesso, né? E esse trabalho, né, aquilo no que diz respeito a todas as características que o seu produto ao final deve ter. Os principais artefatos, né, fornecidos por essa área: plano de gerenciamento do escopo e plano de gerenciamento dos requisitos, além da linha de base do escopo. Linha de base, pessoal, para quem não entende desse conceito, é uma forma de você monitorar, né, o que foi planejado com o que está acontecendo no mundo real. Então, a linha de base fica documentado o que foi planejado para você seguir o escopo do seu projeto, e no momento que está sendo executado o projeto em si, você fica verificando se aquilo que está sendo feito na realidade condiz com o que foi planejado. A linha de base, ela serve para isso, para realizar essas comparações. Tá? Então, aí, para quem nunca tinha ouvido falar de linha de base, dá uma explicação bem rapidinha mesmo, que é bem mais do que isso, mas é o que dá para o momento. Gerência do cronograma, né? Cronograma está muito relacionado a tempo, a prazo, então é uma área que trabalha toda essa questão do prazo em si. Tem 6 processos também, o objetivo é garantir o término pontual do projeto, ou seja, né, término no prazo. Principais artefatos gerados: plano de gerenciamento do cronograma e a linha de base do cronograma. E a mesma ideia, né? Se a linha de base do escopo servia para a gente ficar monitorando o escopo, que foi planejado para o escopo com o que estava acontecendo na real, a linha de base do cronograma, a ideia é a mesma. Você fica, né, comparando o planejado para o seu cronograma e vendo o que está acontecendo na real. Então, tipo, determinada atividade foi planejada para acontecer em 3 dias, na real está acontecendo em 4, tem alguma coisa errada, o que vai ser feito? Tá certo? Gerência dos custos, né? Tem 4 processos. O objetivo: custos, a gente sabe que está mexendo com dinheiro. Definir como os custos do projeto vão ser gerenciados ao longo do projeto. Então, no contrato do projeto, né, que é o termo de abertura, fica estabelecido o valor que vai ser investido naquele projeto. E o gerente tem que trabalhar com esse valor para que todo o seu projeto aconteça, né, com base naquele valor. Então, tem que ser tudo muito bem planejado em relação a quanto vai ser gasto em cada atividade. Então, principais artefatos que são fornecidos nessa área: plano de gerenciamento dos custos, né, que vai te dar uma direção de como gerenciar toda a questão dos custos, e a linha de base dos custos. Não são os únicos, mas os principais, tá? Linha de base dos custos, que é a mesma ideia. Você utiliza esse artefato para ficar realizando comparações. Foi planejado tantos reais para essa atividade, mas está ultrapassando. Então, você pode fazer essa comparação e, caso esteja fugindo do planejado, você, como gerente, vai agir para controlar a situação. E tem forma de fazer isso, claro que a gente não vai estar falando agora como é que se faz isso, mas existem mecanismos para o gerente de projeto agir para controlar o projeto. Próxima área de conhecimento: gerência da qualidade. Tem apenas 3 processos e o objetivo é garantir o atendimento aos requisitos do projeto e do produto. Então, pessoal, a própria noção de qualidade, ela diz respeito à conformidade com os requisitos. Então, essa área basicamente, ela preza por isso, né? Que aquilo que está sendo desenvolvido tenha o perfeito atendimento dos requisitos necessários para atender a solução do problema. Principais artefatos gerados: plano de gerenciamento da qualidade e relatórios da qualidade, dentre outros. Área de conhecimento, conhecida como gerência dos recursos, tem também 6 processos. O objetivo: gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto. E essa área, pessoal, quando a gente fala de recursos, a gente tem que pensar em todos os tipos de recursos, sejam recursos humanos, pessoas, né, a equipe do seu projeto que vai estar trabalhando, ou pessoas que vão ser contratadas, como também qualquer equipamento ou material que precisa ser comprado, ser alugado para o seu projeto, certo? Então, essa área de conhecimento, ela rege tudo que diz respeito a esses recursos. Principais artefatos gerados nessa área: plano de gerenciamento dos recursos e designações dos recursos para o projeto. Continuando, gerência das comunicações, e pelo próprio nome já dá para ter uma ideia de que nada mais é do que manter as pessoas informadas, né? Manter a comunicação dentro do projeto. Tem apenas 3 processos e o objetivo: garantir que as necessidades de informações do projeto sejam satisfeitas. Isso, né? Como você está trabalhando com pessoas, é muito bom que todas essas pessoas estejam muito bem informadas, ou seja, tem uma boa comunicação ali dentro daquele projeto.
Principais artefatos: plano de gerenciamento das comunicações e comunicações do projeto em si, né? As próprias comunicações que vão ser geradas e que vão ser estabelecidas para serem tratadas dentro do projeto. Se vocês observarem, pessoal, quando eu estou falando dos artefatos, sempre tem um plano de gerenciamento daquela área, né? Isso daí realmente acontece. Toda área de conhecimento ela tem um plano que a gente chama de plano de gerenciamento auxiliar, seja plano de gerenciamento das comunicações, plano de gerenciamento do escopo, e esses planos é que regem essas características de cada uma dessas áreas. E todos esses planos fazem parte do plano principal, que é o plano de gerenciamento do projeto, tá? Porque o plano de gerenciamento do projeto ele integra todos esses planos, né? Na tentativa de manter todos os processos e atividades muito bem integrados para que o seu projeto entregue um produto de sucesso ao final, ok? Continuando então, a área de gerenciamento dos riscos, né? A quantidade de processos são 7, certo? Riscos, pessoal, são incertezas. É algo que pode ou não acontecer. O gerente de projeto tem que pensar em todos os possíveis riscos que podem acontecer naquele projeto, para caso esses riscos aconteçam, ele esteja preparado e possa responder a esses riscos, né? Então, essa área de conhecimento ela trabalha em cima disso. Principal objetivo: gerenciar os riscos e a implementação das respostas a esses riscos dentro do projeto. Principais artefatos gerados nessa área: plano de gerenciamento dos riscos e o próprio registro dos riscos, né? A lista dos riscos que foram identificados e as respostas caso eles aconteçam. E para finalizar, né, as duas últimas áreas de conhecimento: gerência das aquisições. Aquisições, pessoal, diz respeito a tudo que vai ser adquirido durante o projeto, né? Seja adquirido por meio de aluguel ou compra, né? Ou algum serviço que você está solicitando que seja prestado. Tudo que envolve, eu gosto sempre de frisar isso, tudo que envolva algum contrato que vai ser estabelecido, certo? Seja um contrato de compra, venda ou de prestação de serviço. Tem apenas 3 processos e o principal objetivo dela é adquirir produtos, serviços ou resultados externos necessários ao projeto. Então, né, tudo que não tiver dentro do projeto que precisa ser adquirido e vai existir um contrato, vai ser tratado na gerência das aquisições. Principais artefatos gerados aqui: plano de gerenciamento das aquisições e os acordos, que são as formas dos contratos que são firmados dentro do projeto. Por fim, e não menos importante, inclusive é a área de conhecimento mais recente, né, mais novinha aí de todas as 10, ela foi incorporada ao PMBOK na 5ª edição, tá? Então faz pouco tempo que ela está aí, mas antes já se falava, já tinha a importância das partes interessadas, mas devido a essa importância ter se tornado tão grande, né, ultimamente, é que se fez uma área específica de conhecimento apenas para as partes interessadas, para lidar com essas expectativas. Quantidade de processo dessa área? 4, né? Principal objetivo: gerenciar um engajamento apropriado de todos os stakeholders, né? O engajamento tanto no que diz respeito à expectativa dos stakeholders, das partes interessadas, como também o envolvimento deles dentro do projeto. E os principais artefatos gerados: registro dos stakeholders. E quando eu falo stakeholders, pessoal, entenda que stakeholders são partes interessadas, né? E o plano de engajamento das partes interessadas. Então, assim, uma compilação bem rápida mesmo das áreas de conhecimento, né? Na disciplina de gerenciamento de projetos que vocês vão ver, essas áreas de conhecimento elas são tratadas aula a aula. Aqui a gente viu um mundo de informações em apenas uma videoaula, então, assim, né, deixei claro desde o começo que era uma visão bem básica mesmo, para vocês entenderem e para perceberem que muito do que a gente já estava tratando, quando estava tratando dos modelos de processo de desenvolvimento de software, a gente já estava trabalhando, né, noções de gerenciamento de projeto, mesmo sem a gente ter chamado de gerenciamento de projeto no momento em questão. E agora a gente começa a entender, né, como isso daí se relaciona. Tá? Então, apresentei para vocês as 10 áreas de conhecimento. A gente viu que cada uma delas tem uma quantidade X de processos. Se você somar todos, tem os 49, porque os 49 estão divididos pelas 10 áreas de conhecimento, né? É um mundo bem abrangente, não dá para apresentar tudo em uma única videoaula, mas o objetivo realmente era esse, né? Apresentar os principais conceitos, mostrar para vocês a importância de vocês terem conhecimento sobre gerência de projetos, né? Vocês saberem que vocês vão ter um contato maior com isso, um contato mais aprofundado posteriormente. Aqui eu deixo então alguns links úteis, né? O link para o PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que eu já tinha falado para vocês, inclusive na versão brasileira, né? A versão nacional do Instituto, caso vocês queiram dar uma pesquisada, conhecer mais, né? E também eu deixo um link aqui
né, para caso vocês queiram pesquisar sobre as certificações da tecnologia da informação que melhor remuneram no mercado de trabalho. Essa pesquisa ela de certa forma é até recente, que não, acho que deve ter um ano, na data atual deve ter um ano e meio, e sempre está muito em voga a carreira do gerente de projeto. Então, sempre quando eu falo de certificação de TI, quando eu estou me referindo a gerente de projeto, eu gosto de colocar alguma pesquisa que mostre, né, as principais certificações, porque sempre tem a de gerente de projeto lá presente, para vocês verem como é uma área que é importante e tem até sido bem valorizada ultimamente no que diz respeito ao gerenciamento dos seus projetos, no caso, projetos de software. Tá certo? Então, pessoal, o objetivo da aula, né, era realmente dar uma visão básica sobre gerenciamento de projetos, tanto que o nome da aula é Introdução à Gerência de Projetos. Acredito que cumpri com o estabelecido, né, que foi o objetivo da aula. Se a qualquer momento você tiver alguma dúvida, anote e leve para o nosso momento de discussão ou entre em contato com a gente, tá certo? Para que a gente possa esclarecer essas dúvidas, mas deixando claro que o objetivo realmente era fazer algo introdutório, não dá para aprofundar tanto aqui devido ao nosso tempo, devido à ementa da nossa disciplina, tá? Gerência de projeto é algo que eu gosto muito de falar, então se caso alguém queira discutir algum aspecto, né, tem alguma dúvida, pode entrar em contato, né? Tem dúvida, pergunte, eu gosto muito de assistir nisso. No mais, pessoal, né, gostaria de agradecer a atenção de vocês, dizer que é sempre um prazer estar aqui nessas videoaulas, trazendo esse conhecimento aí para vocês, ajudando vocês a descobrirem mais sobre tudo que diz respeito ao curso de vocês, as disciplinas que vocês estão vendo, mais especificamente a nossa disciplina, tá? Então, no mais, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? A gente se vê, então, na nossa próxima videoaula. Até a próxima, até lá, tchau!